Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezado ouvinte do programa Além da Vida, cumprimento a Ocilene da equipe do programa. Hoje nós estamos aqui junto com o nosso esposo, Cláudio, porque o Gilberto está viajando. Então, que a gente possa passar momentos agradáveis. Vamos passar o microfone para o Cláudio atender. Nossos amigos, domingo seja um dia de paz, de equilíbrio e que Deus abençoe a todos nós. Como primeiro instante do programa, a gente vai ouvir a mensagem do Momento.com, que eu peço aos ouvintes que prestem bastante atenção. Trabalhadores da Última Hora. Em suas pregações, Jesus utilizou largamente o recurso das parábolas. Mediante elas, ministrou ensinamentos morais a um povo rude, ainda incapaz de assimilar as grandes verdades da vida em toda a sua pureza. Sob o véu da alegoria, jazem rutilantes ensinamentos. Cada qual extrai das parábolas a lição compatível com seu estado evolutivo. Mas a essência, sempre consistente na necessidade de uma vida honesta e fraterna, é acessível a todos. À medida que a criatura cresce em compreensão, ela percebe novos desdobramentos de uma mesma passagem evangélica. Utilizando uma expressão do Cristo, passa a ter olhos de ver. É muito conhecida a parábola dos trabalhadores da última hora. Nela, Jesus fala de um proprietário de vinha que assalariou trabalhadores em diversos momentos do dia. Ao final, a todos remunerou igualmente. Assim, quem trabalhou apenas 1 hora ganhou o mesmo de quem iniciou a tarefa ao alvorecer. Proporcionalmente, a remuneração dos últimos contratados foi muito superior à dos primeiros. Por se tratar de um ensinamento alegórico, dele podem ser extraídas variadas lições. Um dos enfoques possíveis é comparar os trabalhadores com todos os envolvidos na reforma moral da humanidade. Ao longo dos séculos, eles se sucederam. Foram profetas, legisladores, administradores, juristas e pensadores, os mais diversos. A diferença na remuneração pode ser referida ao resultado obtido com a tarefa. No princípio, as criaturas eram muito rudes e bastante refratárias aos ensinamentos. Com o passar dos séculos, foram se tornando mais receptivas e maleáveis. Hoje, as leis civis implementadas por Moisés parecem bastante severas. Por exemplo, a regra do olho por olho soa intolerante aos ouvidos do homem moderno, mas para a época foi uma grande e importante inovação. Até então, vigorava a vingança desmedida. Perante um mal feito, não raro se eliminava não apenas o ofensor, mas toda a sua família. A proporcionalidade da represália representou um avanço moral. Como o povo ainda não conseguia perdoar, ao menos se tinha um limite para o revide. E assim gradualmente a humanidade evoluiu. Incontáveis pessoas dedicaram suas vidas a esse mistério. Coisas que hoje parecem naturais são fruto de grandes lutas e renúncias. Direitos trabalhistas, igualdade entre homens e mulheres e proibição de penas cruéis são alguns exemplos. Pode-se dizer que os reformistas dos primeiros tempos trabalharam na base do edifício. Hoje, já se atua na cumieira, na medida em que a humanidade está pronta para vivenciar a fraternidade. Notícias sobre atos cruéis e desonestos chocam, pois no íntimo a maioria da população deseja outras vivências. Em suma, chegou a vez dos trabalhadores da última hora. É preciso se tomar do ideal de viver em um mundo melhor e agir para que ele se implante na terra. Urge que os homens de bem mostrem a força de seu caráter e ocupem espaços. É necessário que as crianças sejam educadas para amar o trabalho e a honestidade
e viver fraternalmente. Mas, mais do que apenas belos discursos, são necessários exemplos. A generosa recompensa do esforço será a aventura de viver e mais tarde renascer em um mundo justo e fraterno. Pense nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom, hoje nós vamos ler no capítulo 20 o Evangelho segundo o Espiritismo. São os trabalhadores da última hora. O texto é o seguinte: instrução dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e os obreiros do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo o seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém, apenas um denário para cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma-o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Parábola do festim das bodas. Vocês prestaram bastante atenção? Quando a gente pega aqui Mateus fala o que Jesus ensinou lá, naquela época, 2000 anos atrás, para um povo ignorante, para um povo que não tinha
condições ainda de raciocinar, de estudar. Os pobres nem iam para estudo, para escola, para nada. Então, ele falava e contava histórias, contava alegorias. Porque Jesus, se a gente imaginar assim, Jesus não falava para o corpo físico. As curas que ele fazia era para chamar atenção, mas o que era essencial era justamente a sua doutrina, o que ele veio ensinar, o que ele exemplificou. Então, quando ele conta essa história de um dono da vinha, ele não estava falando para aquele presente, porque ele sabia que eles não iam compreender nada. Porque ele começa já falando, o reino dos céus é semelhante a um dono de uma vinha, entendeu? Que saiu assalariar dos seus empregados para sua vinha. Então, quando ele fala isso, ele está fazendo uma comparação para que chegue na consciência dessas criaturas, né, o que é o reino de Deus. Hoje, 2000 anos depois, a gente vê que mesmo um denário que ele promoveu, todos que trabalharam na vinha, nesses 2000 anos, a gente vai conhecer na história vários vultos que sobressaíram pela justiça, pela saúde, pela caridade sincera, Irmã Dulce, Chico Xavier. Então eles foram os últimos daquele momento, daquele ano que eles viveram. Eles entenderam a mensagem do Cristo e colocaram nas suas atitudes. Agora que nós estamos conscientes, mais inteligentes, a gente está estudado, tem condições de raciocínio, então agora a gente está entendendo que o trabalhador de Jesus, o trabalhador da vinha aqui na vida material, nós temos que procurar ser um trabalhador honesto, um trabalhador probo, que produza, um trabalhador que tenha misericórdia, que faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. Então, agora é a nossa hora de sermos os últimos a serem assalariados. Por quê? Porque a moeda que a gente vai receber não tem nada com dinheiro. Quando ele coloca ali é para a gente não invejar ninguém, para ensinar que a gente não deve ter inveja, que a gente deve ser honesto, que a gente deve ser humilde, que a gente não tem que ser egoísta. Então, que cada um faça a sua parte perante a lei divina. Então, o que nós estamos vendo aqui dessa lição, que fala ali, é justamente o que está acontecendo atualmente. Nós estamos num programa espírita, e o programa espírita é um dos preceitos principais do espiritismo, é a reencarnação. Nossos amigos de outros credos, eu gosto muito de colocar a nossa conversa, porque eu sei que tem muita gente de outras religiões que nos escutam. Então, a gente vê que todo o cristianismo estuda Jesus. Mas cada um, às vezes, não tem essa percepção, eles vão muito pelo que está escrito. Mas o Espiritismo fala para a gente raciocinar e encontrar a ideia, a essência, o que Jesus queria dizer para o nosso espírito imortal. Porque todas as pessoas que estudam Jesus sabem que a morte não acaba com o túmulo, tá? O que morre é o corpo físico, o espírito, o ser pensante, as ideias apreendidas nas diversas etapas de evolução nossa, elas continuam conosco. Então, a vida continua, instante de trabalho, de luta, de estudo, de caridade sincera. O plano espiritual nos mostra que somos todos perante Deus, nosso Pai, somos irmãos. E como irmãos, a gente tem que fazer e entender
que aquele que chora ao nosso lado, nós temos que, se pudermos, solucionar, auxiliar, ou pelo menos fazer com que ele chore no nosso ombro. Para mim é uma simbologia, porque quando diz assim, perante Deus, essa simbologia da vinha, do salário, né? Independente se o sujeito foi da última hora ou começou o dia trabalhando, na espiritualidade, na casa do Pai, que é o fim de todos nós, porque nós aqui só estamos assim, transitórios. Nós usamos o corpo físico, mas o espírito continua. É que perante Ele todos são iguais. Não importa, quando você voltar lá, você pode ser o presidente da República e eu ser o auxiliar lá do padeiro. Perante o Pai, todos são iguais, né? Então não há diferença. E isso serve como uma simbologia para a gente. Agora, depois é que foi criado a lei social, porque naquela época era difícil eles entenderem esse tipo de coisa. Hoje nós já sabemos, existem leis que remuneram cada um dentro da sua função, com sua capacidade de raciocínio, usar a inteligência que tem, porque isso é bagagem que a gente vai trazendo de vidas anteriores, né? Então um já vem com uma formação maior do que a nossa. Então o salário é de acordo com a categoria de cada elemento. Então veio regularizar a sociedade, mas isso foi colocado pelos homens, não por Deus nem por Jesus, né? A sociedade foi pedindo esse tipo de coisa, né? E tem aqui uma passagem que eu até escrevi aqui em poucas linhas, que foi tirada também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, diz o seguinte, é o item 3, Jesus estava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem, a primeira hora são os profetas, depois Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Depois vieram os apóstolos, depois pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. E aqui tem no livrinho Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Evaldo Pereira, aqui dá uma explicação assim, bem simples, mas assim, para a gente raciocinar, né? Diz assim, seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor de boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabora sem impor condições. Em algum setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico, sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procura a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riquezas
para divulgar os princípios da fé. Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativas próprias. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Caibar Schutel. Então a gente verifica hoje que existe tantas coisas que a gente pode ser útil. Você vê, hoje existe ONGs espalhadas por todos os cantos. Tem muitas que são extremamente sérias. Passa por dificuldade porque não tem colaboradores. Então precisa falar com um amigo para se pode colaborar. Eu estava conversando com um senhor que eu conheci essa semana e ele é voluntário numa ONG perto do Hospital do Câncer. Eles não têm dinheiro para nada e a parte deles é só para a criança, né? Nem os nossos homens públicos aqui, seja vereador, seja deputado, né, determina alguma verba. E eles dependem de outros colaboradores. E aí entra o cidadão cristão, independente se é espírita, se é católico, não importa. Quando vê que o trabalho tem qualidade e esses são os trabalhadores de última hora que o mestre deixou para a gente, né? E eles às vezes precisam de pessoas voluntárias, às vezes para atender um telefone, de alguém que liga, ver o que está precisando. Então, graças a Deus, existem bons corações. Então, trabalho não falta. Às vezes você poderia ter 5, 10, 15 minutos, subir um andar de onde você mora e visitar um vizinho que está com dificuldade de saúde. Depois ele te agradece, te abraça, né? E não custou nada. Esses são os trabalhadores de última hora, né? Levar um pouco de conforto, um pouco de carinho a essas criaturas. Então a gente tem que começar a refletir que na própria comunidade que a gente frequenta, não importa se é casa espírita, se é igreja, não importa, é um templo, né? Tem trabalho. O pessoal que vai naqueles lugarzinhos vender aquelas coisinhas que são doadas lá no brechó, é um sapato, é uma camisa, esse tipo de coisa. E eles precisam de gente que tem o seu tempo. Logicamente, a gente que vai envelhecendo tem mais tempo para esse tipo de coisa, né? Quando a gente é jovem, tem o nosso compromisso de trabalho, né? As nossas obrigações com a família, já é mais difícil. Mas a gente hoje vê a população, eles calculam que 20% são pessoas de 60 anos para cima. E uma boa parte delas já é aposentada. E às vezes podia dar lá 10, 15 minutos, 1 hora para essas entidades que às vezes está ao lado da porta da casa da gente. E é assim que eu entendo, né, Sim? Você sabe que a gente, quando estuda a doutrina, a gente fala aqui
em reencarnação, né? A reencarnação, ela está chegando no momento de, mesmo outras religiões, acreditarem na reencarnação. Você veja que essa semana eu recebi acho que foi antes de ontem, mais um vídeo de um garotinho de 9 anos que ele conhece todas as doenças, conhece o coração, doença, e ele fala com certeza o que a gente vê que é dele. Ele gosta disso, ele diz que ele vai ser médico, né? E ele falando também agora que dos intestinos, chamando a atenção que o médico não deve ficar só naquele, por exemplo, um cardiologista, só no cardiologista. Porque muitas vezes ele é obrigado a encontrar um paciente seu com determinadas dores ou alguns problemas que não sejam cardíacos, e ele precisa saber de onde provém aquilo. Eu achei tão interessante, como também achei interessante, uns 15 dias atrás, veio um vídeo também de uma moça com um nenê no colo de 1 ano e 7 meses, num piano, tocando com as 2 mãos uma música bonita, e inclusive a mãozinha dele ia até nas teclas pretas, os bemóis, os sustenidos, e tocando assim 1 ano e 7 meses. Quem que ensinou? A gente tem que prestar atenção, analisar por que um nasce perfeito e o outro nasce aleijado. Pois se nós somos, Cláudio acabou de falar que nós somos iguais perante Deus, mas cada um tem a sua tarefa, a sua evolução moral. Deus dá as oportunidades para todos, mas nós não temos só uma vida, porque em uma vida você não chega a ser um anjo, um espírito perfeito. Nós temos várias reencarnações. Umas a gente aprende mais, porque a gente tem assim, a teoria é toda lá no plano espiritual. E é muito fácil no plano espiritual, você está numa colônia espiritual, não tem acesso os negativos, aqueles que querem acabar com tudo, eles não têm acesso, cada um está na vibração que merece. Então, lá na colônia espiritual, a gente tem as escolas, a gente tem os trabalhos que a gente aprende a fazer, desenvolver a caridade em nosso coração, tem os estudos para conseguir entender a lei divina, tem os amigos, tem áreas de lazer, e lá tem tudo isso. Tudo que você faz de útil, você recebe, eles chamam de bônus hora, pelo menos no livro Nosso Lar, eles falam muito no bônus hora. Então tem o lugar das águas, os jardins lá, que a gente tem que ter bônus hora para entrar. Mas tem algumas horas de trabalho para entrar. Então, vamos dizer assim, você aprende e tem a estabilidade lá. De repente você tem que trabalhar e chegou a hora de você reencarnar, você já está há muito tempo lá, está na hora de você pôr em prática sozinho. É o exame, né? Que nem a gente tem na escola. O professor todos os meses, quando chega no final do ano, tem que fazer a prova final. Então a vida material é isso. Você vem, mas é tudo programadinho, hein? Com a família que a gente escolhe, normalmente, ou se não, que a gente tem condições de escolher, o nosso anjo da guarda escolhe pela gente, na família que a gente está lá, nas dificuldades que nós fizemos errado, passamos errado e estudamos lá no plano espiritual, a gente fizemos um reciclo, uma reciclagem disso daí, e a gente vem e passa por momentos para ver se a gente aprendeu a lição. É por isso que cada encarnação, alguma coisa a gente aprende. Quando a gente está numa idade que nem nós estamos aqui, Cláudio e eu, a gente está numa idade já de aposentadoria, bem idoso. Então, graças a Deus, com saúde e com percepção, assim, ainda para dirigir, para fazer tudo. E aí a gente vem, vamos dizer assim, vem aqui e passa por uns momentos, né,
na nossa vida, desde que nós casamos, a gente passa por momentos de dificuldades. A gente, de vez em quando, você tem aquela hora que você fala assim, não vou aguentar, mas se você tiver a fé em Deus, a vontade de pedir forças, a gente ora e pede forças a Deus. O problema, ele não vai desaparecer, mas você vai ter forças para superar, sem xingar Deus, sem se revoltar, sem nada, porque xingou, revoltou. Ainda escutei um vídeo hoje, não sei se foi do Divaldo, ele fala, não, foi de uma espírita, falando que quando a gente passa, não, foi do Divaldo mesmo, quando a gente passa por uma situação, por exemplo, um câncer, uma doença, assim, e você passa brigando com Deus, revoltado, você, no instantinho, aquela doença vai te levar a óbito. Agora, se você passa com resignação, com coragem, com fé, em oração, pedindo a Deus força para você superar, quem sabe você consegue até a cura, ou passa aqueles momentos com menos intensidade de dor, de sacrifício, de coisa. Então, quando você chega na idade que nem Cláudio e eu, a gente fala assim, puxa vida, né? Graças a Deus nós conseguimos superar todos aqueles momentos, inclusive a perda da nossa filha. Então, sem reclamar e sabendo que ninguém morre, a gente vai se encontrar no plano espiritual. Então, vamos trabalhar o nosso sentimento, vamos fazer da oração, da vontade, porque também tudo para você fazer, por exemplo, que ele estava falando, você vai lá no teu vizinho, visitar o vizinho, você tem que ter vontade, porque muitas vezes a gente está em casa, está ocioso, e ele fica, ixi, eu não vou, né? Mas nós, graças a Deus, nós temos as nossas atividades na casa espírita, temos atividades, né, no Hospital do Câncer, então a gente sai quase todos os dias, fazemos a nossa parte, graças a Deus. Então a gente tem que se obrigar para isso, para você poder ser útil, porque quando a gente é útil, a gente recebe energias da pessoa agradecida, aquela que você foi ajudar, que você fez alguma coisa de útil, e você tem também um número maior de amigos espirituais que estavam precisando que você fosse lá com essa pessoa. Nós tivemos um estudo de muitos anos com a Alzira em Sacramento, Júpiter, Tânia, Jane, nós todos participávamos, né? Todo ano íamos no encontro deles. A Casa do Caminho, inclusive, adota para as crianças toda a estrutura e a maneira docente lá, né? Da Escola Espírita de Sacramento. Então, a gente aprende lá justamente isso, que o espírito, a gente tem que colocar já na cabeça da criança, ensinar ele a rezar, a ter forças, a ele poder trabalhar em si a vontade, o querer, a fé em Deus, né? A gente tem o hábito assim, ó, bate alguém na porta, alguém que eu não quero atender, e você fala para um filho, um neto, desculpe, você fala assim para ele, fala que eu não tô. Você está ensinando errado o teu filho, você está ensinando ele a mentir. Então isso a gente não pode fazer. Isso a gente aprende lá em Sacramento, porque nós somos espíritos ainda muito devagar, com dor que o santo é de barro, muito devagar. Nós somos espíritos ainda reincidentes em muitos erros. Então a gente fala assim, a próxima encarnação vou fazer. Não, a hora é agora. Nós estamos na faixa espiritual, na época da separação do joio e do trigo. Então, se eu quero a terra prometida, eu tenho que melhorar, tenho que fazer minha parte. Eu tenho que trabalhar em mim, como um filho de Deus que sou, para que a nossa terra, como nós já estamos prontos para irmos embora, quando a gente voltar, a gente encontra ela melhorada. Porque todos nós vamos voltar um dia. Todos nós vamos voltar.
Então, que Deus nos abençoe, porque a vida, mesmo que eu não faça nada, a vida me ensina coisas que eu, por exemplo, às vezes penso, quando eu tinha 25 anos eu fiz, que eu era muito intransigente, queria ser tudo certinho como eu achava que era. Hoje já não sou mais assim, já aprendi a deixar um pouquinho a intransigência. Não melhorei tudo, 100% não, mas já melhorei alguma coisa. E assim a gente pega em muitas coisas que a gente fazia quando era jovem e agora a gente não faz mais. Hoje nós estamos naquela fase, eu não quero presente, eu quero carinho. Não é isso, Cláudio? Exatamente. O que a gente tem que ter hoje em dia, a gente é meramente energia, né? E quem é que está do nosso lado? É o nosso anjo da guarda. E a gente esquece dele. A gente deveria começar, ao levantar, isso a gente faz lá em casa, é agradecer ao nosso anjo guardião, o mentor da nossa família. Porque os bons pensamentos, as boas ações, se você está bem, ele está te intuindo. Por isso que às vezes aparece coisas no caminho da gente que você nem imaginava. É porque ele sabe que você está preparado para aquilo lá. Quando a gente está irritado e essas coisas todas, ele não é que ele vai embora, ele deixa o livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser. Então lá no prédio a gente aprende muita coisinha, porque são várias criaturas, né? Tem 40, 50 pessoas, são de várias religiosidades. E tem umas que vivem revoltadas dentro do próprio apartamento com as pessoas que moram lá dentro. E às vezes vem conversar comigo, perguntando. Eu falei assim, quem você foi anteriormente, em vidas passadas? Porque a noção que eles têm é a seguinte, eu nasci, eu tenho que progredir, mas progredir financeiramente, não moralmente. Hoje a gente está vivenciando isso no nosso país, no planeta em si, né? A materialidade, o dinheiro, o poder, esquecendo das necessidades daquele que precisa de um pronto-socorro, de um hospital que possa atendê-lo. Então, quando eu falo assim, você veio da onde? A resposta é, vim da minha mãe. Veio da sua mãe, mas como é que você veio da tua mãe? Não sei. Então, quando você começa a orientar que é na relação homem-mulher, óvulo, espermatozoide, é que a gente reencarna. Mas como espírito a gente já existe, a gente só está aguardando aquele momento. E existe uma programação na vida da gente, né? Então tem pessoas lá que não se dá com a avó, que deseja a morte da avó, se pudesse ontem. E aí vem perguntar, se dá melhor com a mãe, mas com a avó quer ver ela, sei lá, se possível no inferno, no conceito deles. Aí você começa a conversar, eu falo assim, a doutrina espírita, ela é belíssima porque ela veio realmente colocar no coração da gente, a vida continua. E ela continua como? Aqui e na espiritualidade, indo e voltando, indo e voltando. Então a reencarnação faz parte do nosso dia a dia, né? E quando a gente começa a entender isso aí de maneira mais simples, você tem coisas que você freia. Fala, não vou fazer isso não, que senão depois quando voltar, eu tenho que pagar essa conta. A tal daquela porta estreita e a porta larga. Ninguém vai estar lá do lado da porta abrindo pra gente. Quem vai abrir é a consciência de cada um de nós. Se eu agir de maneira correta, fui dentro da normalidade, um bom filho, um bom irmão, um bom marido, a gente não consegue ser perfeito, né? Tem as nossas deficiências, né? Bom companheiro, bom amigo, no nosso estágio aqui já somos avós, né? E a gente vê o carinho que eles têm pela gente, o respeito que tem, sempre se preocupando. Olha, se cuida, avô, se cuida, avó. Então, esse é uma herança enorme que a gente leva do lado de lá. Porque o pai confiou na gente
a reencarnação desses espíritos que são familiares a nós. Mas tem alguns que vêm para aprender no seio da nossa família. Você às vezes nasce numa família de 7, 8, 10 pessoas, né? Mas a sua afinidade às vezes é com um, no máximo com 2. O restante são seus irmãos. E por muitas vezes esses outros, às vezes vêm para aprender nesta família o sentimento de amor, que talvez eles nunca tiveram, né? Então o trabalhador de última hora são exemplos tão simples que a gente pode tocar em frente, que não custa nada para a gente. Eu volto a repetir, quando a gente é mais jovem, o trabalho, a nossa posição, o querer o bem-estar, se amanhã a gente constitui uma família, vem um filho, você procura dar o melhor tipo de ensino, não importa se é pago, se é municipal, se é estadual, não importa. Se a gente estiver presente na vida do dia a dia de um filho da gente, você tem condições de encaminhar ele para o trabalho. Ele pode ser um médico, como ele pode ser um pedreiro. Não tem diferença nenhuma. É o sentimento do coração que vai fazer ele evoluir. Não é a função dele. Às vezes até uma função se torna o cara orgulhoso, querendo passar todo mundo para trás, né? Então, ou você usa a sua beleza de maneira incorreta, né? E aí a outra pessoa fala, eu gostaria de ser que nem aquela pessoa. Enfim, a gente tem que começar a ter um tempinho, nem que for na hora de deitar, agradecer o dia que a gente passou, agradecer ao nosso anjo guardião de estar ali sempre nos intuindo com bons pensamentos. Tem hora que a gente se irrita. Eu sou um cara, se estiver no trânsito eu fico uma fera. Se me fizerem alguma coisa. Isso vai da minha ignorância ainda. Não é o outro cara que é culpado, sou eu. Eu é que não entendi ainda, ou não tenho tolerância para isso. Então tem coisas que vão se apresentando no nosso dia a dia, que é para a gente ir melhorando. Para que quando for o pai lá, falou, está na hora de você voltar, que você já cumpriu a sua jornada, né? E a gente tem que voltar, né? Ou com uma doença, ou seja lá como for, né? A gente vê tantas coisas. Hoje a gente pode ver exemplos, tipo assim, lá o Rio Grande do Sul, né? Um exemplo mais recente. Quantas famílias hoje estão lá dormindo em ginásio de esporte porque não tem casa, né? Então, a gente tem que agradecer tudo que a gente tem, por mais simples que seja, a gente tem que agradecer ao Pai, tá? Para terminar o nosso programa, nós chegamos no final, falta um minuto, a gente vai pensar aqui do Espírito da Verdade no Obreiros do Senhor, para terminar aqui esse capítulo do Trabalhadores da Última Hora. Ele diz o seguinte: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumpre-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. A gente agradece de todo o coração, desejando um mês, né? Porque a gente volta daqui um mês. De todo o coração, que seja um domingo de paz e alegria, e que vamos raciocinar em torno de tudo aquilo que a gente escuta. Mandar um abraço a todos vocês, que o domingo seja um dia de paz, de equilíbrio, e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para a doutrina espírita e para a humanidade, que é a mediunidade. Mediunidade, na definição dos espíritos superiores, é o encontro entre espíritos que vivem no mundo espiritual
com os espíritos encarnados na Terra. É essa comunicabilidade, que existem várias nuances, vários tipos de mediunidade. E nós vamos entender a parte mais básica que Allan Kardec coloca no seu livro O que é o Espiritismo, no capítulo dos médiuns, onde nas noções elementares de Espiritismo, onde ele vai nos explicar, unindo a questão mental dos espíritos desencarnados e médiuns encarnados com a questão energética, fluídica, que rege esse fenômeno, sem o qual não seria possível a comunicabilidade. Então Allan Kardec ele vai dizer no item 61 do livro O que é o Espiritismo, no seu capítulo 2: todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Então, gente, não é só o pensar, o registrar, mas é o interagir um pensamento com o outro, interagir uma energia com o outro. Allan Kardec vai falar em acomodação fluídica. Pensamento é matéria, pensamento é energia. Então, mediunidade é a energia em atividade. Então, ele vai explicando que a mediunidade consiste nessa combinação. Me recordo de um seminário que nós assistimos há mais de 20 anos atrás, o nosso querido José Raul Teixeira, esse expoente na exposição da doutrina espírita, médium de Niterói, já tendo editado vários livros, quando ele fala do encontro das moléculas do hidrogênio com o oxigênio. E ele diz assim: não é porque haja o hidrogênio e haja o oxigênio que haverá água. É necessário que haja um ambiente propício, energético, para que se combine duas moléculas de hidrogênio com uma do oxigênio. Sem o que não teremos a formação da molécula da água. A questão da mediunidade não é diferente. Não basta ter uma entidade espiritual ou um espírito qualquer e um médium com aptidões mediúnicas para que haja o fenômeno. É preciso que haja uma condição fluídica, energética, que combine essas energias e faça com que seja possível a comunicação. Então vamos seguir o raciocínio, são poucas frases, mas muito ensinamento. Diz Allan Kardec no item seguinte, no 62, as comunicações inteligentes, elas realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido do médium se identifique com o fluido do espírito. Então agora entra a palavra identificar-se, sintonia. Por isso que o tema da nossa reflexão hoje chama mediunidade e sintonia. Sem sintonia não há comunicação espiritual. Então tem que haver essa sintonia, que é essa identificação energética, fluídica das mentes do espírito desencarnado e do médium. E a facilidade da comunicação vai depender então do quê? Do grau da afinidade que houver entre o espírito e o médium. Por isso que nós teremos, os guias dos médiuns terão sempre muito mais facilidade de se comunicar do que os espíritos estranhos que chegam pela primeira vez numa reunião de comunicação, numa reunião mediúnica, porque não há facilidade de sintonia. E o quanto que o guia do médium está todos os dias praticamente ao lado do médium, ajudando, amparando, acompanhando nos seus passos na vida. No item 63 ele diz assim, olha que informação importante nos dá Allan Kardec. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber comunicação de todo e qualquer espírito. Não havendo identificação fluídica, não havendo sintonia, não há comunicação. Ou vai nos explicar aqui nesse texto Allan Kardec que ela vai ser incompleta ou falsa. Falsa porque não faltam espíritos inferiores para substituírem aqueles espíritos que dizem ser os que vão se comunicar. Ou vão ser impossíveis. Então há comunicações que serão impossíveis. E assim como não existem médios universais, quer dizer, para todo tipo de espírito ou todo tipo de mediunidade. Então diz Allan Kardec, vamos entrar nisso que nós acabamos de falar, sem essa identificação,
Sem essa sintonia mental, não haverá uma boa comunicação, ou ela será impossível. Então pode estar Chico Xavier aqui, que é o médium por excelência, o espírito de alguém que foi trazido para trazer uma mensagem para uma mãezinha, mas o Chico não tem sintonia com esse espírito, é a primeira vez que esse espírito chega. Mesmo que o espírito Chico perceba que tem o espírito, ele não tem a sintonia para poder transcrever aquela mensagem. Então, nesses casos, nos diz Allan Kardec que é possível a intervenção do guia do médium. Então, se nós formos analisar por aí, no mesmo texto, todo o trabalho de Chico de receber mensagens dos espíritos para os seus parentes foram feitos com o auxílio de Emmanuel. Sem a ação daquele grupo de espíritos que Emmanuel liderava em torno de Chico, aquelas comunicações seriam impossíveis. Por isso muitas comunicações foram incompletas. Por quê? Porque o espírito queria dizer alguma coisa, mas na tradução mental do Chico ele usava outra palavra. E algumas vezes parentes não reconheciam aquelas palavras como sendo próprias do seu ente querido, porque era o médium que estava trabalhando mais do que o próprio espírito, porque ele não tinha essa sintonia, mas tinha os guias favorecendo a comunicação, que é um recurso. Outro recurso, aliás, o mais complicado de todos, é a falsificação da comunicação, porque muitas vezes o médium ele é acompanhado por entidades inferiores que o perseguem, que têm com ele sintonia. E esses espíritos têm mais facilidade de se comunicar do que um espírito benfeitor que chegue para dar uma mensagem. Então, na hora que um espírito chega não tendo aquela sintonia, esse obsessor pode vir tomar o lugar daquele espírito, dizendo ser aquele espírito. E aí surgem as obsessões nos trabalhos mediúnicos, que Allan Kardec vai separar um capítulo só para isso, em um livro dos médiuns chamado Das Obsessões, falando do risco que existe no trabalho mediúnico, e esse é um dos riscos, de um médium começar a receber sempre o mesmo espírito, se passando por outros. Então diz aqui, ó, não faltam e não faltarão sempre outros espíritos prontos a se manifestarem, poucos se importando com a verdade. Então, essa é a característica da mediunidade. A mediunidade, ela é um trabalho muito sério, por isso tem que ser feito em ambiente sério, em ambiente que sempre, trabalho que sempre foi dedicado à prática de coisas sérias, para atrair sempre espíritos sérios, porque não faltarão espíritos que se intrometerão, se comunicarão no lugar. Diz Erasto, o apóstolo de São Paulo, que evoque uma pedra e ela se manifestará. Como assim? Porque não falta espírito para dizer, sou eu o espírito da pedra, porque não falta espírito para atormentar, perturbar comunicações mediúnicas. E aí o que eu achei mais interessante, e vai nos dar o segundo programa hoje, que é o trabalho de André Luiz com Chico, diz Allan Kardec assim, na maioria das vezes, o mais comum para essa acomodação fluídica, para essa sintonia, é que ela vai se estabelecendo com o tempo. Com o tempo. Então, o que significa? Muitas vezes um espírito, para se desincumbir de um trabalho sério, através de um médium sério, ele precisa vir se aproximar muitas vezes, durante muito tempo, até que então ele comece uma obra. Quantas vezes não ouvimos dizer, ou através de Chico, de Divaldo e outros médios fidedignos, dizerem assim, depois de anos recebendo mensagem de um guia, ele falava, joga tudo isso fora, isso era só treinamento. Era a acomodação fluídica, era a sintonia que se formava durante anos, para depois não ter mais problema de contaminação. Então hoje nós vamos ficar com esse raciocínio e através desse raciocínio nós vamos gravar o próximo programa onde nós vamos falar das obras de André Luiz, o que teve que acontecer para haver essa sintonia entre Chico e André Luiz. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, num programa passado eu comentei sobre o livro A História de Cambises, e eu queria só então dizer que o livro, que foi escrito pelo espírito Jerônimo Mendonça, através da médium Célio Xavier de Camargo, da cidade de Rolândia, chama-se Asas da Liberdade, editado pela editora Petit, um livro excelente, onde Jerônimo, nosso gigante deitado, grande espírita, ele conta que ele foi o filho de Ciro, o imperador
da Pérsia, né? Que foi o grande Ciro, e Cambises, o filho de Ciro, foi Jerônimo depois nessa nossa existência. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.